Olá, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Tereza Cristina, professora de Geografia. Gente, eu queria aproveitar esse momento e dar algumas dicas para vocês em relação às videoaulas. Bom, primeiro, quando vocês forem assistir essas videoaulas, eu sugiro que vocês façam anotações, como se a gente estivesse na sala. Então, na sala, a gente já tinha um hábito de anotar as informações mais relevantes. Então, quando vocês precisarem, pausem o vídeo, anotem as informações, façam essas anotações dos tópicos mais importantes da aula, tá bom? Então, a nossa aula de geografia está começando agora e eu estou sentindo que está rolando um clima aqui. É verdade, é porque a nossa aula hoje é sobre clima. Gente, o clima é um fenômeno que acontece na nossa atmosfera. O clima, na verdade, é como nós sentimos, como nós percebemos a atmosfera em um determinado lugar. Bom, e além dessas questões de sentirmos, de percebermos a atmosfera, o clima tem total relevância e importância para a nossa sociedade, né? Para a nossa sobrevivência, para a questão também dos recursos, né? Que nós utilizamos da natureza. Porque dependendo de uma catástrofe, de um fenômeno climático, pode interferir diretamente no agronegócio, no desenvolvimento econômico. Ainda mais no nosso país, que nós temos grandes lavouras, grandes áreas, né, cultiváveis, então isso tem total relação com o clima, tá bom? Mas para a gente fazer uma base teórica mais completa, vamos acompanhar os slides comigo? Então vamos para a tela. Então, gente, em relação ao clima, o que a gente pode conceituar sobre o nosso clima? O clima, ele é o conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região. Então, o clima é um conjunto de variações que acontece na atmosfera, que é a camada, né, gasosa que envolve o nosso planeta. Gente, nós vamos nos aprofundar nas aulas seguintes em relação à atmosfera, tá bom? Hoje a gente vai focar mais no que é clima e nos elementos que formam o clima. Então, olha lá, primeira coisa que a gente tem que diferenciar: clima é diferente de tempo. Como assim? Bom, o clima é a condição mais duradoura, né? É como nós percebemos a atmosfera, é como acontecem e ocorrem os fenômenos atmosféricos. E para a gente estabelecer um tipo de clima, a gente precisa ir pelo menos de uma análise de 30 anos para determinar um tipo de clima de um determinado lugar. Tanto é que, como vocês podem perceber na imagem, se vocês pesquisarem no Google hoje, imagem de clima, não tem como ter uma imagem de clima, porque clima se refere a uma forma de perceber a atmosfera. Então, eu coloquei ali uma estação meteorológica, né? E é responsável por captar informações sobre o clima de um determinado lugar. E essa captação dessas informações, ela é feita diariamente, todos os dias. Então, todos os dias a temperatura vai ser medida, a pressão atmosférica vai ser medida, tem um pluviômetro que vai captar a quantidade de chuva, de precipitação ao longo do tempo. Então, para eu estabelecer o que é clima e qual é o tipo de clima de um lugar, é preciso de uma análise de no mínimo 30 anos. E tempo? Tempo é um estado momentâneo, é como naquele momento o tipo de clima se encontra. Gente, para facilitar a vida de vocês, eu vou dar uma dica. Clima é a personalidade e o tempo é o humor. Então, quando eu falo de tempo, eu estou falando em qual humor o meu clima se encontra em determinado momento, tá bom? Então, não mistura mais, é frequente, é recorrente fazer esse tipo de comparação entre clima e tempo. Mas hoje você aprendeu que são condições totalmente distintas. O clima, ele precisa de uma análise de comportamento de no mínimo 30 anos e o tempo é um estado momentâneo, tá? É um dado, em um determinado momento e lugar. Então, o que muda
no decorrer do dia? É o clima ou o tempo? O tempo. O clima continua sendo o mesmo, ele já foi estabelecido. O que vai mudar durante o decorrer do dia, a sensação que vai mudar é o tempo, tá bom? Olha o meme aí, bem Brasília. Vou te ensinar a viver em Brasília. Põe o casaco, tira o casaco, nunca saia sem guarda-chuva. Então, esse meme ele está fazendo referência ao clima ou o tempo? O tempo. O clima ele permanece o mesmo. Para ter uma mudança no padrão climático, só depois de 30 anos de estudos diários, né? E o que muda no decorrer do dia? É o tempo, bom? Como é que é formado o clima? Bom, o clima ele é formado a partir de elementos. Esses elementos são que vão formar, vão dar característica a determinado tipo de clima de determinado lugar, tá bom? Então, nós vamos especificar cada um aí. Primeiro, elemento que forma o clima, que determina o clima de um lugar, é a temperatura. A temperatura, ela vai registrar o calor da atmosfera. Gente, tem alguns livros de geografia que vão chamar também de elemento do clima, a radiação solar, tá? Mas algumas linhas de estudo, que é a que eu mais concordo, não trata a radiação solar como um elemento, e sim como um fator, tá bom? Quando a gente estiver falando de fatores do clima, vocês vão perceber bem essa diferença. Mas a temperatura, ela é justamente o calor da atmosfera. No nosso caso, ela é medida em graus Celsius, né, no decorrer do dia. Outro elemento que forma o clima é a precipitação. O que é precipitação? Precipitação, gente, é a chuva, é a neve, é o granizo. Então, a gente precisa fazer uma diferenciação aqui nesse momento. A precipitação que a gente considera como elemento do clima é justamente a precipitação atmosférica, é a que acontece na atmosfera. Então, nós temos 3 tipos de precipitação atmosférica. Eu disse quantos? 3. Quais são os tipos de precipitação atmosférica? Neve, granizo e chuva, tá? Essas são as precipitações atmosféricas. O que geralmente eles gostam de fazer nas provas? É comparar a precipitação atmosférica com a precipitação superficial, que é aquela que acontece na superfície terrestre. Então, a precipitação superficial, eu vou ter o nevoeiro, o orvalho e a geada, tá bom? Então, a precipitação, que a gente considera como elemento do clima, é a precipitação atmosférica, tá bom? A água, ela chega até a superfície terrestre como precipitação. Então, a partir de agora, gente, a gente não vai ficar mais falando de chuva, de geada, não, a gente vai tratar toda a devolução, né? Toda a devolução em forma de devolvida para a superfície terrestre, a gente vai chamar a partir de agora de precipitação, tá bom? Então, a gente vai ver isso mais detalhadamente quando a gente estiver falando de outra parte desse conteúdo, que vai ter muito a ver com o ciclo hidrológico. Então, quando a gente estiver falando de ciclo hidrológico, esse elemento, precipitação, vai ficar bem mais nítido para vocês, tá bom? Outro elemento que forma o clima, que dá característica ao clima, é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a força provocada pelo peso do ar sobre uma superfície. Tá? Então, isso é pressão atmosférica. E no que a pressão atmosférica interfere na nossa vida, gente? Primeiro, a gente não tem um único tipo de pressão atmosférica, até porque a pressão atmosférica ela vai oscilar, ela vai mudar. Por quê? Porque ela é influenciada principalmente pela altitude,
pela temperatura e pela umidade. Então, a pressão atmosférica ela é variável em determinado e em diferentes lugares, tá? Não existe uma única pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela vai mudar de acordo com o quê? De acordo com a altitude, que é a elevação, né, de um ponto vertical em relação ao nível do mar. A altitude, ela vai mudar de acordo com a temperatura e ela vai mudar de acordo com a umidade. O que a pressão atmosférica influencia no clima? Principalmente em relação à circulação do ar. Então, essas diferenças na pressão atmosférica de um lugar para o outro é que possibilita a movimentação do ar na atmosfera. Basicamente, eu estou falando de quê? Eu estou falando de ar, circulação do ar. O que é a circulação do ar? São os ventos, gente. O que é o vento? Não é o ar em movimento? Então, só existe essa movimentação do ar devido às diferentes pressões atmosféricas. Tá? Então, a pressão atmosférica é uma engrenagem responsável por fazer essa movimentação do ar, para que haja ventos, tá? Então, o que eu quero ressaltar aqui? Que cai. Gente, é recorrente, vai cair. Se você fizer Enem, vai cair clima, vai cair elementos do clima, você tem que ter isso na sua mente bem nítido, bem claro, tá? Então, eu não posso falar de pressão atmosférica para vocês sem deixar de falar, por exemplo, de ventos alísios. O que são os ventos alísios? Gente, os ventos alísios são ventos que sopram dos trópicos, que são áreas de alta pressão, porque tem menor temperatura, em direção para o Equador, que são áreas de baixa pressão, por terem maior temperatura. Então, esses são o que nós chamamos de ventos alísios. Os ventos alísios, eles vão formar uma célula de circulação no formato ciclônico. Por isso que os ventos nessas áreas dos trópicos para o Equador, a gente chama essa área de áreas ciclonais ou corrente ascendente. Tá, mas também tem um sentido contrário desses ventos. Os ventos chamados de contralísios. O que são os ventos contralísios? Eles sopram do Equador, que são zonas de baixa pressão atmosférica, para os trópicos, que são zonas de alta pressão atmosférica. Tá? E nessa área, nesse tipo de movimento, a gente percebe que eles são anticiclonais ou correntes descendentes. Eu deixei aqui no slide algumas observações bastante pertinentes sobre a pressão atmosférica, tá? Ela é a força exercida pelo ar sobre uma superfície. Vocês vão estudar pressão atmosférica provavelmente em física também. Vão aprender a calcular essas diferentes pressões atmosféricas. Essa pressão ela é sempre alterada pela temperatura e pela umidade, a gente já falou disso, tá? E tem ali, ó, as isobaras, que são linhas que no mapa unem os pontos de igual pressão atmosférica. Então, gente, eu tenho ali no meu mapa, como vocês podem ver, essas linhas em azul aqui, ó, ela foi formada pela união de pontos que possuem a mesma pressão atmosférica. Então, essa linha azul aqui, ó, ela foi formada por pontos com a mesma pressão atmosférica. Quando eu represento dessa maneira no mapa, eu chamo isso de linhas isobaras, tá bom? E não esqueçam, a pressão atmosférica ela sempre vai variar de acordo com a altitude, de acordo com a temperatura e de acordo com a umidade, tá bom? Então, gente, esses são os elementos do clima que eu queria deixar para vocês hoje. Aí você pode olhar aqui para mim por um instante para a gente concluir essa primeira parte, tá? Os elementos do clima, eles são responsáveis por formar, por caracterizar o clima de um lugar, tá bom? Esses são os elementos do clima. E o clima, ele tem uma relação muito direta
o nível de desenvolvimento, o nível de povoamento, inclusive. As regiões mais povoadas do planeta são áreas de climas a menos, climas de mais fácil adaptação. Se vocês perceberem, as áreas menos povoadas do planeta são áreas de clima extremamente ríspidos, né? Ou com altas temperaturas ou com baixas temperaturas. Então, o clima é sim um fator de povoamento, de desenvolvimento, para demonstrar se um lugar vai ter uma boa colheita. Tudo isso é influenciado pelo clima, tá bom? Então, eu espero que eu tenha contribuído nessa primeira parte, mas se liga que tem mais. Um beijo e até mais!